Muito mais no Brasil Urgente DF, que só está começando. E agora são 5h37. E olha, o corpo de uma mulher que estava desaparecida há um mês foi encontrado hoje em Caldas Novas. O síndico do prédio em que ela morava e o filho dele foram presos pela Polícia Civil de Goiás. Quem vai contar todos os detalhes para a gente é Bruno Silveira. Bruno, finalmente, depois de 42 dias, a Polícia Civil do Estado de Goiás conseguiu desvendar esse desaparecimento e, infelizmente, acabou encontrando o corpo dessa mulher, né, Bruno? Seja bem-vindo, é contigo. É isso, Tony. Uma boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Foram dias e mais dias de investigação por parte da Polícia Civil do Estado de Goiás, lá em Caldas Novas, para tentar desvendar esse mistério, porque no último dia 17 de dezembro do ano passado, a Daiane Alves, corretora de imóveis da cidade, de 43 anos, ela desapareceu. Ela foi vista pela última vez no prédio onde ela e a família possuíam alguns imóveis. Ela foi lá para resolver um problema de fornecimento de energia e acabou desaparecendo. Foram mais de 40 dias de investigação por parte da polícia até descobrir que o responsável pela morte da Daiane foi justamente o síndico do prédio onde ela foi vista pela última vez. Na madrugada dessa quarta-feira, a polícia prendeu então Kleber Rosa de Oliveira, o síndico desse prédio, e também o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira. Eles foram presos, levados à delegacia e lá na delegacia o Kleber confessou o crime. Vamos relembrar um pouco esse caso, Tony, para os nossos telespectadores. No último dia 17, a Daiane foi até esse prédio, lá em Caldas Novas, para resolver essa questão do problema de fornecimento de energia nessas duas unidades de imóveis que ela e a família possuíam nesse prédio. E aí as imagens das câmeras de segurança do prédio mostram ela entrando no elevador, passando pela portaria, conversando ali com o porteiro e se dirigindo em direção ao subsolo desse prédio para tentar resolver esse problema no quadro de energia que ficava lá. Essa foi a última vez que ela foi vista. Desde então, ela estava desaparecida. E aí a polícia, com muita investigação, conseguiu descobrir. Encontraram o corpo dela já num estado de decomposição avançada, numa região de mata próxima à cidade de Caldas Novas. E aí o trabalho de investigação já tinha levantado algumas suspeitas e algumas hipóteses para tentar seguir ali essas linhas e desvendar esse crime. Nós conversamos com o delegado André Luiz, responsável por essa investigação. Foi criado até, Tony, uma força-tarefa dentro lá da delegacia de Caldas Novas para tentar elucidar esse crime. Uma força-tarefa com mais de 20 pessoas. Hoje, com essa investigação, né, que ela foi bem encaminhada, foi quase concluída com a prisão desses dois suspeitos, o delegado deu uma entrevista coletiva e explicou como que foi a investigação e as linhas que eles foram seguindo para chegar, então, até esses criminosos, o síndico e também o filho dele. Vamos ouvir, então, a explicação do delegado sobre essa investigação, Tony. Ao final da nossa tarefa, chegamos a ouvir 22 pessoas e, diante de tudo que foi apurado, foi demonstrado que, diante dos relacionamentos que Daiane tinha, das possíveis pessoas que pudessem ter cometido qualquer coisa, qualquer crime contra ela, somente o autor preso hoje teria acesso e a possibilidade de cometer esse crime, sem que ele tivesse sido visto, registrado pela ação de monitoramento, para ocultar, para expressar com materialidade criminosa. Tony, na delegacia, o Kleber, que é o síndico desse prédio onde a Daiane foi vista pela última vez, ele confirmou que ele teve uma discussão muito acalorada com ela sobre essa questão do fornecimento de energia, porque ela teria ido, segundo ele, até o subsolo e teria mexido sem autorização nesse quadro de energia para tentar resolver o problema da situação desses imóveis. Ele teve uma discussão muito acalorada com ela e confessou para os policiais que ele cometeu esse crime. Por isso, ele foi preso ele foi preso nessa madrugada, junto com o filho dele, e agora eles vão responder. Essa investigação ainda vai continuar para ver, né? O porteiro, inclusive, desse prédio, ele foi levado para prestar esclarecimentos. A polícia não divulgou a identidade desse funcionário desse prédio, mas esses dois principais suspeitos, eles foram presos. Então, o Kleber e também o filho dele, Maicon Douglas. A polícia agora
quer tentar descobrir como que eles fizeram, Tony, para retirar o corpo dela, para esconder. E também a gente ouviu, né, o delegado falando sobre essa questão das câmeras que ele tinha acesso para tentar manipular, esconder essas evidências. A polícia vai, então, agora continuar essa investigação. Mas depois de mais de 40 dias de desaparecimento, a gente tem, então, infelizmente, a polícia encontrou a Daiane, mas só o corpo dela já em um estado avançado de decomposição lá em Caldas Novas. Mas os dois principais suspeitos, Tony, o principal é isso. Eles foram presos e agora eles vão seguir com todos o trâmite, né? A polícia vai finalizar essa investigação, vai encaminhar o inquérito até o Ministério Público do Estado de Goiás e lá, com essa denúncia, o Ministério Público, então, vai julgar esses dois criminosos que foram presos, repetindo, na madrugada dessa quarta-feira. Mas depois de alguns dias, né, de mistério, esse caso começa a seguir, então, Tony, para a conclusão com a prisão desses dois suspeitos. Olha, nós estávamos acompanhando esse caso, também o Jornalismo Nacional da Band acompanhando. Na verdade, a polícia conseguiu prender esses dois, o pai e o filho, o síndico e o filho do síndico do prédio onde a Daiane Alves morava, lá em Caldas Novas, depois de uma grande investigação. Agora, pelo menos o pai, o suspeito, ele já confessou o crime para a polícia, né, Bruno? Apesar da polícia não ter divulgado todo o teor do depoimento, nem se as prisões foram realizadas na categoria temporária ou preventiva, porque a temporária é aquela que tem prazo para acabar, geralmente demora ali 5, 7 dias, e a prisão preventiva é aquela que não tem data para acabar, pode ser mantida até o julgamento dos suspeitos. Portanto, ele é réu, confesso agora, ele na verdade não é réu, mas ele é um suspeito, confesso, e ele tentou até livrar a cara do filho, né? Disse que o filho não tem nada a ver com isso, está querendo assumir a culpa sozinho desse crime. O fato é que, ao ser preso, a polícia conseguiu que ele levasse os agentes até onde ele havia deixado o corpo, numa área de mata, conforme você trouxe aí, né, Bruno? A certeza foi um trabalho realmente extremamente de inteligência, né? Um trabalho bem feito da Polícia Civil do Estado de Goiás, que na data de hoje consegue desvendar e colocar na cadeia esse que agora é confesso, né, Bruno? Exatamente, Tony. Como você falou, a polícia ela não se aprofundou muito nos detalhes do que foi dito por esses dois suspeitos no depoimento, muito também para não prejudicar essa investigação que demorou tanto tempo para encaminhar. Muito provavelmente, Tony, essa primeira prisão, a gente que acompanha esses casos há muito tempo, a gente sabe que essa primeira prisão, ela é a temporária, que é aquela que dura aí, como você falou, dependendo a 5, 7 dias, uma semana. Para eles continuarem presos, então, provavelmente a polícia vai pedir a prisão preventiva desses dois para que eles continuem presos sem prazo definido até o julgamento. E olha só, Tony, não era um crime que já estava praticamente quase que anunciado, porque desde o dia 19 de janeiro, enquanto a Daiane ela estava desaparecida, o Kleber ele foi indiciado pelo Ministério Público pelo crime de stalking. E o Ministério Público ele conseguiu descobrir, olha só, que de fevereiro a novembro do ano passado, o síndico desse prédio ele acabou cometendo uma série de ações contra a Daiane. Essas ações, eu vou ler aqui para vocês, elas incluíram agressões físicas e verbais, ou seja, ele já vinha ameaçando a integridade física e também moral da Daiane praticamente quase que o ano inteiro do ano passado. Então, esse crime já dava para a gente meio que imaginar, por conta do comportamento dele, que podia chegar, nesse caso, do homicídio. Então, já tinha essa denúncia, já tinha essa investigação por parte do crime de stalking e agora, então, o Kleber vai responder pelo homicídio da Daiane e a polícia, então, vai concluir este inquérito, vai encaminhar a denúncia até o Ministério Público. Essa nova denúncia com esse crime, que provavelmente vai ser enquadrado como um feminicídio, ele vai se somar a essa investigação lá de stalking. Então a gente pode ter uma pena ainda maior para o Kleber, justamente por conta dessa soma desses crimes, né? Pela denúncia do crime de stalking desde o dia 19 de janeiro e agora também, quando chegar essa nova denúncia dessa investigação lá no crime, ele vai responder também por um feminicídio, mas foi uma investigação completa. A polícia conseguiu
A gente ouviu o delegado falando, né, montou até uma força-tarefa, mais de 20 pessoas empenhadas em descobrir o que tinha acontecido com a Daiane. Eles conseguiram descobrir, infelizmente não conseguiram ali salvar a vida dessa corretora. Encontraram ela já morta ali numa região de mata, mas o importante é que os principais suspeitos foram presos e agora, Tony, eles vão enfrentar o rigor da justiça do estado de Goiás, que a gente sabe como é que as coisas funcionam lá com criminosos, principalmente com criminosos nesses crimes que chocam e também impressionam pela crueldade, né? Ela estava desaparecida desde o dia 17 de janeiro, todo mundo preocupado, mas agora, de dezembro, na verdade, e agora, então, esse caso encaminhando para a conclusão. E, claro, assim que esse inquérito for concluído, essa denúncia for instaurada no Ministério Público, a gente volta aqui no Brasil Gente para atualizar mais o andamento dessa investigação e dessa denúncia lá no Ministério, viu, Tony? Eu volto com você. É isso, Bruno. Então, conforme você trouxe aí, já havia um histórico de desavenças, de desentendimentos entre esse síndico e essa moradora que hoje a polícia conseguiu encontrar o corpo, a Daiane Alves, corretora de imóveis lá em Caldas Novas. Mas nós mostramos aqui, você chamou aí a sonora, a fala do delegado responsável desse caso, e o áudio realmente estava muito ruim. Eu confesso a você, Bruno, que eu pouco entendi. Vou aqui transcrever para a nossa audiência um pouco da fala dele, do que ele disse, porque o áudio estava realmente muito prejudicado, porque o som ambiente, com muito eco, acredito que nossa audiência não conseguiu entender também. Então ele diz o seguinte, que ao final da força-tarefa, chegaram a ouvir 22 pessoas e diante de tudo que foi apurado, foi demonstrado que diante dos relacionamentos que Daiane tinha, das possíveis pessoas que pudessem cometer qualquer crime contra ela, somente o autor preso hoje teria acesso e a possibilidade de cometer esse crime sem que ele tivesse sido visto, registrado pelas câmeras de monitoramento para ocultar essa materialidade criminosa. Bruno, essa foi a fala que ficou muito prejudicada quando nós trouxemos. Eu trouxe aqui a transcrição do que ele disse. Então a polícia segue investigando. Então parabéns para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Esse caso será entregue agora para o Ministério Público. Eu não tenho dúvida que esse aí vai responder com todo o rigor da lei. Ocultação de cadáver, sabe? Homicídio deve ter aí pelo menos umas 3 agravantes, viu, Bruno? E a gente segue acompanhando, conforme você disse, na medida em que esse processo for avançando, na medida em que o Ministério Público aceitar a denúncia e que esses 2 forem julgados, a gente vai trazendo e atualizando a nossa audiência. Agradeço a sua participação aqui ao vivo, atualizando todos nós. Muito obrigado. Forte abraço, amanhã a gente se vê. E você segue por aqui com a gente. Vai fazendo as suas denúncias.